O que foram as capitanias hereditárias e para que serviram essas capitanias? Bom, tudo isso é o que vocês vão saber a partir de agora. Bom dia a todas, bom dia a todos. Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer imenso em estar aqui. Meu nome é Carlos Misael e eu sou professor de História. Hoje eu gostaria de falar sobre as capitanias hereditárias, mas antes gostaria de fazer aquela propaganda costumeira. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não ativou o sininho para saber as notificações dele, aproveite e faça isso agora. Vocês não sabem quanto estarão me ajudando, tá bom? Além disso, vocês podem me seguir no Instagram se vocês quiserem. O link para o meu perfil no Instagram está na descrição desse vídeo, beleza? Bom, sendo assim, vamos começar a nossa aula. Na aula anterior, nós falamos da tentativa do Martim Afonso de Souza e sua frota de colonizar as terras portuguesas aqui na América. Terras portuguesas aqui na América. E além disso, nós falamos também das estruturas que compunham tanto o engenho quanto a sociedade açucareira e a importância do desenvolvimento dessa sociedade para o desenvolvimento da colônia. Falamos também da guerra, em que os portugueses expulsaram os espanhóis, fazendo que os espanhóis se deslocassem para o sul, Isso vai ser importante, galera, para a gente saber o que vai acontecer daqui para frente, tá bom? Falamos também que o Dom Diogo de Gouveia, o conselheiro de Dom João III, sugeriu a Dom João III que ele estabelecesse aqui na colônia o regime de capitanias hereditárias, tendo em vista que a tentativa de colonizar o país não estava dando certo, apesar das tentativas aí de exploração. O que o Dom João acabou fazendo então? O Dom João III acabou aderindo a esse sistema. Ele acabou aderindo ao sistema de capitanias hereditárias. Mas afinal, o que foram as capitanias hereditárias? O que foi esse regime? Esse regime consistia no sistema de doação de extensas terras. Essas terras seriam entregues para o capitão donatário. Ou seja, o capitão donatário teria a carta branca, tanto para administrar as terras, quanto para tirar o proveito comercial delas. Beleza? O número total de capitanias foram 15. Mas o número total de donatários foram 12. Por que 12? Porque tanto Martim de Souza como Pero Lopes de Souza, por exemplo, irmãos, tiveram mais de uma capitania. Eles administraram mais de uma capitania. Por isso que foram só 12 donatários para 15 capitanias entregues. Havia dois tipos de carta que um capitão donatário deveria receber para ser um donatário. A primeira carta era a carta de doação e a segunda carta era a carta foral. A carta de doação é a carta que regulamentava o cargo de capitão donatário, Era a carta que dava à pessoa a carta branca para se autoproclamar aí capitão donatário. E a carta foral é a carta que fixava direitos e deveres, Mas quais eram os direitos e os deveres que o donatário tinha, que estava escrito nessa carta? Os direitos eram administrar engenhos, utilizar escravizados em quantidade indeterminada, retirar a vitena, ou seja, 5% do que for produzido para si, julgar os habitantes da capitania, podendo condenar à morte negros, indígenas e homens livres, Poderia impor degredo, ou seja, expulsão. Vale lembrar, gente, que antes de tudo isso acontecer, o Martim Afonso de Souza deu carta branca para poder nomear tanto tabeliões quanto oficiais de justiça. Então é bem provável que esses tabeliões, esses oficiais de justiça, eram pessoas
que poderiam, no final, administrar as capitanias, né? As mesmas pessoas que escreviam leis, que faziam leis, eram as mesmas pessoas que administravam as capitanias, né? Outro direito que eles tinham também era o de doar sesmarias. Então, antigamente, o direito que era só do Martim Afonso de Souza passou a ser de todos os capitães donatários. Mas quais eram os deveres? Quais eram os deveres que eles tinham? Os deveres eram promover a economia e a ocupação da terra, organizar a defesa militar e divulgar a fé cristã dentro da sua capitania. Tá vendo aí as influências da Idade Média, galera? Ó, então tá aí, ó, as influências da Idade Média. Tem que divulgar a fé cristã, algo que nunca faltou para a frota portuguesa desde quando elas invadiram as nossas terras. Agora nós vamos descrever os processos que ocorreram em paralelo aos sistemas de capitanias hereditárias. Olha só, no Nordeste você teve o desenvolvimento das capitanias de Porto Seguro e de Pernambuco, né? Vale lembrar que nessa época o Duarte Coelho, que era o capitão donatário de Pernambuco, ele criou a Vila de Olinda. E após ter criado a Vila de Olinda, ele começou a trabalhar com a monocultura da cana-de-açúcar, ou seja, o regime do plantation. O link para facsímile tanto da carta foral quanto da carta de doação que ele recebeu, vocês encontram na descrição desse vídeo, beleza? Além disso, ocorreram perseguições aos sumíticos e fachonos. O que eram os sumíticos e fachonos? Eram grupos de homoafetivos do sexo masculino. Era assim que eles eram conhecidos pelos colonizadores naquela época. Lembram que na aula anterior, na primeira aula, a gente falou que os indígenas não repreendiam quem se relacionava com a pessoa do mesmo sexo? Pois é, isso acabou mudando com a vinda dos portugueses para cá, porque o Santo Ofício de Portugal passou a perseguir os homoafetivos da região. Enquanto isso, no Sudeste, você teve a fundação da Vila de Santos em 1540. E na região Sul, você continuou tendo a exploração espanhola. No Norte, aconteceu também alguma coisa. O que aconteceu no Norte? No Norte aconteceu o seguinte: aconteceu o surgimento da aristocracia brasileira com forte ascendência indígena. Como assim, professor? Eu explico. Raramente em suas viagens, os portugueses costumavam trazer as mulheres europeias. As mulheres europeias raramente participavam dessas viagens. Então, quando os portugueses, os europeus, chegaram na região norte do país, eles ficaram maravilhados, né? Não vou dizer maravilhados, eles ficaram impressionados. Enfim, eles perceberam que havia uma presença indígena muito forte, né? E aí eles acabaram então se relacionando com as indígenas. E no relacionamento com as indígenas acabaram surgindo as aristocracias, né, com forte ascendência indígena. Mas vale lembrar, galera, que pelo fato de que os europeus eram etnocentristas, ou seja, eles julgavam a cultura indígena como inferior, se julgavam superior aos indígenas, como eles se julgavam melhores, era bem provável que esse relacionamento tenha sido forçado, ou seja, ocorreram estupros. É bem provável que possam ter ocorrido estupros para que surgissem a aristocracia brasileira com forte ascendência indígena. Estupro, gente. Pensem nisso. Mas voltando ao assunto aí das capitanias hereditárias, é importante a gente dizer que esse regime sistemático não deu certo. Acabou chegando ao fim. Mas por que acabou chegando ao fim? Primeiro, pela falta de dinheiro. Os capitães donatários não tinham dinheiro suficiente para administrar a capitania.
Lembrando que eles não eram os donos reais da capitania, eles apenas administravam. Quem era o dono das capitanias era a coroa portuguesa, né? Então, tipo assim, você não tinha dinheiro para gerir uma capitania. E por que que você não tinha dinheiro? Porque o dinheiro muitas das vezes não chegava. E por que que o dinheiro muitas das vezes não chegava? Porque os navios que traziam o dinheiro do capitão donatário era pilhado, ou seja, saqueado pelos corsários. Quem eram os corsários? Os corsários eram pessoas autorizadas pelo governo de um determinado país a saquear navios de países alheios, né, gente? Vale a pena lembrar que antigamente não existia caixa eletrônico, então a transferência bancária era feita por meio de navios, né? E esses navios cheios de moedas eram saqueados pelos corsários. Era por isso que o dinheiro não chegava aos donatários, às donatárias. Enquanto isso, na terra firme, na região litorânea do país, do Brasil, os indígenas resistiam tanto à escravização quanto à ocupação de terras, à invasão de terras, né? Por eles resistirem, isso acabou se tornando outro motivo para que o sistema de capitanias hereditárias não desse certo, né? As únicas capitanias que acabaram dando certo foram de Pernambuco, Bahia e São Vicente. Por quê? Porque eles investiram pesados na monocultura da cana-de-açúcar. Compreendido? Então vamos lá, galera. Tendo em vista que tudo isso aconteceu, que o sistema de capitanias não deu certo, outro sistema administrativo deveria ser pensado, outro regime deveria ser pensado para a administração do país. Mas sobre isso nós vamos falar mais para frente, né? Porque essa aula já terminou. Mas antes, eu gostaria de fazer uma correção. Na aula anterior, eu falei que os jesuítas vieram para cá junto com Martim Afonso de Souza. Mas, porém, a ordem dos jesuítas surgiu em 1534. Martim Afonso de Souza partiu de Lisboa em 1530. Ou seja, a ordem dos jesuítas surgiu depois que o Martim Afonso de Souza saiu de Portugal. É por isso que eu peço desculpas por esse erro, tá? Eu prometo que eu não vou repetir mais ele, beleza? Então é isso, gente. O que vocês acharam do vídeo? Vocês gostaram? Se vocês gostaram, dê o seu like, ative o sininho para saber quando tem mais notificações. Segue a gente no Instagram. O perfil para o Instagram, o link está na descrição do vídeo também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Beijos no coração e até a próxima. Tamo juntos. Vamos passar no Enem e vamos aprender história pra vida, tá bom? Tamo junto.